Eu sou Maria Gorete Cantanilho Pereira, irei apresentar agora o meu artigo, cujo tema se encontra na área de concentração, ensino de literatura, e tem como tema os 3 estágios da literatura como ferramenta de ensino. Como introdução, tem a literatura enquanto campo de conhecimento que desempenha um papel singular no processo educativo, contribuindo para o desenvolvimento de competência linguística, cognitiva e culturais. Durante as 3 observâncias que foram realizadas como foco, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Então, apresentado desafio, possibilidades de levar o ensino da literatura nas escolas públicas, né? Tendo como destaque 3 aspectos, que foram a importância de metodologias inovadoras, que engajam os estudantes a valorizar sua experiência, a necessidade de aproximar os textos literários da realidade sociocultural dos alunos, e o papel da literatura na formação de leitores críticos e independentes. A justificativa do artigo vem pela relevância do ensino de literatura na formação dos estudantes, preparação de professores e formação durante os 3 estágios do curso de letras. A prática permite interagir a teoria e o desenvolvimento de metodologias criativas para tornar a literatura mais acessível e transformadora. Por essa razão, de ver o ensino da literatura, que hoje em dia é fundamental, a gente sabe, não só no contexto escolar, mas também na parte de concursos e determinadas situações, a literatura ela se faz presente no dia a dia, né? Até mesmo no contexto político, ou seja, a literatura ela está em todo contexto que a gente possa engajar. Então, a minha justificativa sobre o meu artigo, que é o ensino de literatura, é importante ter a literatura em sala de aula como uma ferramenta pedagógica. Os objetivos desse artigo é promover a integração, teoria e prática no ensino de literatura, possibilitando os alunos uma compreensão mais ampla das obras literárias. Incentivar o gosto pela leitura, explorando obras de autores brasileiros e narrativas orais deixadas pelos nossos ancestrais. Desenvolver estratégia pedagógica, criativa, que respeita a diversidade cultural e social do ambiente escolar. Fomentar o pensamento crítico dos estudantes por meio de análise e interpretação de texto literário. E, enfim, contribuir para a formação de futuros docentes capacitados para lidar com desafios do ensino de literatura no contexto educacional contemporâneo. A fundamentação teórica uma parte que o artigo traz grande importância, que é a literatura como ferramenta transformadora, a literatura na formação de leitores críticos e conscientes, e a literatura no contexto sociocultural dos estudantes, e como espaço de liberdade criativa. Usando todos esses contextos, o que eu vejo no artigo? Que quando você usa a literatura como uma ferramenta pedagógica, ela transforma o aluno, ela transforma o leitor, principalmente quando se trata de um texto, entre leitor e texto, né? E ali se desenvolve a sua criatividade. Quando o aluno começa a ler qualquer obra, ele se encontra com a realidade, às vezes fictícia, e também quando pega uma obra de alta ajuda, ele já se encontra em sua realidade. Então, eis aí o motivo da literatura como espaço de liberdade criativa, e se tratando da literatura como ferramenta transformadora, quando você passa a ler, você tem mais desenvoltura, você adquire mais conhecimentos. E como metodologia,
esse artigo baseou nas vivências práticas durante 3 etapas supervisionadas, realizadas em escola pública, em São Luís do Maranhão, onde a abordagem aconteceu. A observação direta de registro das práticas pedagógicas, aplicada pelos professores regulares, a intervenção pedagógica, isso foi fundamental, muitíssimo importante, porque houve assim aquela elaboração e execução de planos de aula com foco no ensino de literatura. E o que deu para perceber que a partir do momento que foi desenvolvida o ensino de literatura, o aluno compreendeu melhor o contexto, porque o que se ouvia sempre era que a literatura nos livros didáticos é apenas uma folha, mas a partir do momento em que eu levei o ensino de literatura como projeto de estágio também, agora como esse projeto de ensino, houve uma grande diferença, porque a evolução que se observou, né? Então, tive análise diagnóstica, coleta de dados por meio de questionários aplicado aos alunos para avaliar o impacto das atividades literárias, e que foi de grande importância. Sendo assim, a conclusão desse artigo diz que a literatura como fonte de conhecimento, ela revela-se necessária na formação integral dos alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento crítico e cultural, e cabe ao professor buscar estratégia que torne o ensino de literatura mais sonoro, acessível e significativo, garantindo que os alunos reconheçam os textos literários como um espelho de suas vidas e uma porta para novo mundo. O estágio supervisionado também revelou-se uma etapa necessária na formação docente, especialmente no que diz a respeito do ensino de literatura, né? A experiência prática possibilitou a aplicação dos conhecimentos teóricos, permitindo não apenas compreender a complexidade do ambiente escolar, mas também criar estratégia para despertar o interesse do aluno pela literatura e leitura. Apesar que dos desafios encontrados, o estágio evidenciou o poder transformador da literatura na formação crítica e na cidadania dos estudantes, conectando-os à sua identidade cultural e incentivando a descoberta de novos saberes. Então, a conclusão geral que tem de todo esse artigo na realidade, desde o primeiro, segundo e terceiro estágio que se observou, é que a literatura ainda assim é a maior ferramenta no despertar do conhecimento, o gosto pela leitura, porque não adianta dizer eu leio sem você não escolher uma obra literária. Então, literatura e leitura são duas junções e que andam juntas, né? Elas não se separam. Ao contrário, que quem pensa que a literatura é apenas uma página, ela não passa a ser uma página, ela passa a ser todas as páginas do cotidiano, não só no contexto escolar, mas como no nosso dia a dia. Quando você lê, você tem possibilidade de falar melhor, você tem possibilidade de interpretar um texto, de compreender. Então, para que isso aconteça, é fundamental que a literatura seja sempre uma fonte de conhecimento, não só no contexto escolar, mas em qualquer cotidiano das nossas vidas. E usei como referências, tem Antônio Cândido, que é o Direito à Literatura, Colson, a Literatura e Transformação Social, e Oliveira, Ensino de Literatura no Contexto Escolar, e Souza, Práticas Pedagógicas e a Literatura, Caminhos para a Reflexão. E por aqui eu encerro a apresentação desse artigo, primeiramente agradecendo aos professores
Quero aqui mencionar ao meu professor, né, Francisco Denis de Medeiros Paiva, que foi um grande professor, que auxiliou muito. Agradecer também, claro, o nosso ensino à distância, que foi muito bom e aprendi demais. E dizer que cada momento aprendemos muito mais, né? E eu acho que a maior experiência que eu pude ter foi o estágio. O estágio me fez compreender, não só como acadêmica, mas como estagiária e, ao mesmo tempo, se tornar um pouco, tipo, psicóloga, pode-se dizer assim, em termos de chegar, o aluno chegar até você e conversar, não só tirar dúvida na hora da exigência, mas o momento de diálogo. Eu acho que tudo isso que eu compreendi no contexto escolar, eu só posso dizer muito obrigada.